Olá, meus amigos e amigas do nono ano, bom dia a todos vocês, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo legal. Vamos voltar aqui para mais uma aulinha nossa, né? Mais uma aulinha gravada. Né? Hoje vamos começar aí sobre a Europa, vamos começar a conversar sobre ela, né? Vamos dedicar um bom tempo aí, umas boas aulas falando sobre este continente, né? Conhecido aí como Velho Continente, ok? Antes de começar a aula, como de praxe, gosto de sempre lembrá-los de assinar a lista de presença, não se esqueçam, tá? Tem gente ainda que está deixando de assinar. O link dela encontra-se aí na descrição deste vídeo. Também gosto de salientar que caso você permaneça com alguma dúvida, né, caso aí você tenha algum questionamento sobre o conteúdo, sobre os exercícios, sobre as matrizes, você pode deixar aí na parte dos comentários desse vídeo, né, que eu posso esclarecer. Você pode utilizar a lista de presença, tem um campo lá específico, se você ficou com alguma dúvida referente à aula. Você ainda pode utilizar o e-mail que foi passado para vocês, né, um e-mail referente à turma, né, no qual os professores têm acesso. E também você pode anotar essa dúvida e esclarecer comigo durante as nossas lives, né, que tem sido momentos muito proveitosos, nossas lives aí, às terças, né, toda terça-feira, 8h40 da manhã. Tá? Então você pode utilizar esses vários canais aí para poder tirar suas dúvidas. O importante é não permanecer com ela, né? Sempre que tiver algum questionamento, sempre pergunte, não se acanhe, mande todas, que aí a gente não fica com conteúdo, não fica com algum tema acumulado, beleza? Então, conto com vocês neste aspecto aí. Então, deixa eu colocar aqui minha canetinha para poder escrever algumas coisas. Vocês sabem que a letra fica meio ruinzinha, né, aqui, mas nós vamos tentar aqui. Então, né, a partir dessa aula, eu vou começar com vocês o capítulo 3. Olha como é que ela sai feia. Eu vou estudar o capítulo 3 com vocês, que é Europa. E esse capítulo faz parte do volume 2. Ok? Então, começamos o volume 2 a partir desta aula. Ok? Mas se ainda você tiver dúvidas referente aos conteúdos, ao que nós falamos do volume 1, não tem problema, tá? Você pode conversar aí, você pode me perguntar quando quiser. Então a Europa aí, pessoal, começando uma contextualização, é considerada aí o berço da cultura ocidental. Olha que interessante. Então é considerado aí o berço da cultura ocidental, né? Porque é nesse continente aí, né, que as instituições e os modos de produção, como a gente conhece hoje, né, eles se espalharam, foi do continente europeu para o mundo que eles surgiram, sobretudo a partir do processo que eu já estudei com vocês, né, no passado aí, das grandes navegações. Legal? Nós tivemos também, a partir desse continente, a época do imperialismo. Percebam como toda a questão cultural, né, tá vindo aí da Europa, nas grandes navegações, no imperialismo, né? Nós tivemos vários países europeus também contextualizando, iniciando o processo de industrialização. Então é o continente aí considerado o berço da civilização, né? Civilização da cultura ocidental, ok? Então vamos falar essas primeiras aulas, eu dividi elas em alguns capítulos, né? Nós vamos falar primeiro sobre os aspectos físicos da Europa, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o relevo, a hidrografia, o clima, esses aspectos, para depois adentrar nas questões políticas, econômicas, os focos de tensão dentro do continente europeu, ok? Então vamos lá, vamos passar essa imagem aqui.
e vamos embora. Prometo que essa aula vai ficar um pouquinho curta, tá? Porque eu tenho falado demais nas últimas. Bom, Europa. Vou escrever aqui em cima só para ficar legal, ficar bonitinho. Nosso mapa, Europa. Europa, pessoal. Agora eu vou colocando algumas coisas do lado aqui, se vocês quiserem tomar nota no caderno de vocês. Europa, né? Tem esse nome aí, porque segundo a mitologia grega, olha só, o nome que vem lá daquelas mitologias, eu acho muito legal, a maioria dos continentes tem, né? Se não me falha a memória, só a América que não diz respeito aí à mitologia grega. Segundo a mitologia grega, a Europa foi uma ninfa, né? Muito bela, muito bonita, que acabou despertando o amor de Zeus, né? O deus do Olimpo, né? Vocês já devem ter visto aí várias histórias e vários filmes, né? E Zeus ficou tão apaixonado por essa ninfa, né? Chamada Europa, ele ficou tão abrilhantado com a sua beleza que um dia ele se transformou em um touro branco, foi lá e raptou ela. Que história maravilhosa, né? E daí vem o nome, então, Europa, tá? É importante nós sabermos que a Europa ela é composta aí por 49 países, tá? Vou fazer uma contextualização rápida aqui da Europa. Ela é o quinto maior continente, tá? Ou seja, ela só perde para a Oceania, continente. Dentro desse contexto de contextualizar, de entender um pouquinho o aspecto geral da Europa, eu tenho que entender que nós temos lá aproximadamente, mais ou menos, 740 milhões de habitantes. Quando eu vejo esse número, né, em um continente que é considerado aí, que a gente pode entender que é tão pequeno, eu posso dizer que a Europa é um continente populoso e também densamente povoado. Já vou explicar para vocês. Densamente povoado. A letra fica muito feia aqui. O que eu quero dizer com isso? 740 milhões de pessoas é muita gente, né? Então, é considerado um local populoso, tem muita gente. E densamente povoado é que, se eu pegar 740 milhões de pessoas, né, na teoria, dividida entre um território, não seria muita coisa. Pensa na China, por exemplo, tem 1,4 bilhões de pessoas. Só a China. Para um continente inteiro, né, o Brasil, por exemplo, tem 190 milhões de pessoas. Aliás, 210 milhões de pessoas, desculpa. Né? Você pegar para um continente inteiro, 740 milhões não parece ser muito, né? Mas por que se torna densamente povoado? Porque a área do continente europeu, né, o seu quilômetro quadrado aqui, é muito baixo. Então, tem muita gente para pouco espaço. Por isso que ele é densamente povoado. O Brasil, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a Europa é praticamente do tamanho do Brasil, só para vocês terem uma ideia. A Europa inteira, um continente inteiro, para vocês terem uma ideia. Então, o Brasil, nós temos aí 210 milhões de pessoas aproximadamente. Ele é considerado um país populoso, mas pouco povoado. Por quê? Se eu pegar a área total, né, o número de habitantes e dividir pela área total do Brasil, eu vou ter áreas de vazios demográficos. E na Europa isto não acontece. Ok? Então, vamos lá. A Europa é considerada aí uma península. Você sabe o que é uma península? Península é todo o pedaço de terra cercado por água por quase todos os lados, menos por um dos lados. Então perceba que a Europa ela é cercada por água por todos os lados, menos a parte que ela vai emendar na Ásia. Ok? Então ela é considerada uma península, tá? Porque ela é cercada, é um pedaço de terra cercado de água por quase todos os lados. Aqui por este lado, por este lado, por este lado. Somente um pedaço que não é, que é justamente a ponta, né, o pedaço que vai ligar aí com a Ásia. Então, a Europa é considerada uma península.
Ok? Até aí, nesses aspectos gerais, está tranquilo, né? Para a gente também entender um pouco da história, um pouco dos aspectos físicos da Europa, é importante eu saber, vou colocar desse lado aqui agora, é importante eu saber regionalizar. Lembra que nós trabalhamos aí no capítulo anterior, né, bem no início dele, eu trabalhei um pouquinho com você sobre regionalização. Isto é, separar, agrupar, né, determinadas áreas do espaço que têm características através de um critério em comum. Então eu posso regionalizar a Europa das seguintes formas. A primeira regionalização que eu posso ter do continente europeu é a regionalização política e econômica. Quando eu faço o tipo de regionalização política econômica da Europa, eu estou pensando em Europa Oriental e Europa Ocidental. Neste tipo de regionalização de Europa Oriental e Europa Ocidental, ela foi muito vigente aí, nós tivemos a presença dela muito grande à época da Guerra Fria, né? Quando eu tinha aqui o leste europeu, toda essa parte aqui, né, que fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o outro restante que estava sobre, né, aí a influência do capitalismo, sob influência aí dos Estados Unidos da América. Então, esta parte que tinha influência, esse leste europeu aqui que fazia parte, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é conhecido como Europa Oriental. E aqueles países que estavam aqui sob domínio, sobretudo, né, sob domínio do capitalismo com os Estados Unidos da América, é conhecido aí como Europa Ocidental. Esta é uma forma de regionalizar a Europa pelos seus aspectos políticos e econômicos, né? É claro que esses países aqui que fizeram parte da União Soviética, né? Eles já declararam a sua independência, hoje são todos capitalistas, inclusive a própria Rússia aqui, né? Mas são países que politicamente e economicamente eles são diferentes do restante aqui da Europa, que estava sob o bloco capitalista, tá? São países que têm economias mais fracas, tá? Que têm aí estruturas econômicas menos desenvolvidas do que os países aqui considerados da Europa Ocidental, ok? Então esta é uma forma de regionalizar a Europa de forma política e econômica. Eu também posso regionalizar a Europa através da sua posição geográfica. Como que é regionalizar, então, a Europa a partir da sua posição geográfica? Eu posso dividir ela em Europa Oriental, posso dividir ela em Europa Central. Isso aqui é de acordo com a posição geográfica no mapa. Já vou mostrar para vocês. Eu posso dividir ela em Europa Nórdica. Posso também dividir ela em Europa do Sul. Ok? Então, olha só. Europa Oriental, Europa Central, Europa Norte e Europa do Sul. Eu tenho aqui a parte oriental da Europa. Vou pegar aqui embaixo também, né? A parte oriental da Europa. Eu tenho a parte central da Europa. Ok? Eu tenho a parte nórdica da Europa. E eu tenho a parte sul da Europa, que é pegando aqui, pegando a Itália aqui também. Claro que o meu desenho não está perfeitinho, tá? Então essa é a porção sul da Europa, tá? Eu tenho aqui a parte central. Ficou bem feio. Vou apagar aqui e fazer de novo para ficar mais bonito, né? Porque eu acabei rabiscando mais do que devia aí. Vamos pegar aqui, ó. Só para
o desenho ficar lindo. Eu tenho então a parte, peraí, cadê minha caneta? Tá aqui. Oriental. Você vai pegando aqui todos esses países, a Polônia, República Tcheca, Hungria, Romênia, ok. Você pega essa parte aqui que é toda oriental, tranquilo? Você pega esta outra parte aqui, vou fazer diferente aqui para ficar legal, que é chamada nórdica. Você tem a parte central. E você tem, aqui nós chamamos aí de Europa do Sul, ou Sul da Europa. Ok? Sul. Tranquilo? Então, esta é a forma de regionalização através da parte geográfica, né? Através dos aspectos geográficos. Ok? Bem fácil, né? Mas eu ainda posso regionalizar a Europa de acordo com a sua questão étnico-cultural. Vou apagar aqui para ficar fácil. Depois, se precisar copiar, se vocês quiserem ver, é só voltar o vídeo aí e apertar um pause, né? A Europa, então, eu posso ainda dividir ela sobre os seus aspectos étnico-cultural. E aí essa parte é bem legal, quer ver? Deixa eu vou escrever aqui desse lado, tá? Porque ali já não está cabendo nada. Aliás, se eu passo a minha imagem para cá, escrevo aqui ainda, né? Para ficar tudo de um lado só. Então eu posso dividir, né? Eu posso regionalizar a Europa ainda sobre o aspecto étnico, cultural. Quando eu divido então a Europa no aspecto étnico-cultural, quer dizer nórdica, que aí eu estou vendo pelos povos, né? O leste europeu, os Balcãs, a Europa Central e a Península Ibérica. Ok? A parte nórdica da Europa vai ser esta aqui. O leste europeu, vocês já sabem, vai ser este povo aqui. Principalmente aqui os eslavos, né? Nós temos a região dos Balcãs, que é esta porção aqui, ó. A região dos Balcãs. Eu tenho a Europa Central, que vocês já conhecem, tá? E eu também aqui tenho, né, por fim, a Península Ibérica, tá? A Península Ibérica aí, que é composta por Portugal, Espanha e Andorra. É um paísinho que está aqui entre a Espanha e a França, que nem aparece. Ah, tá aparecendo aqui, ó, bem aqui, ó. Ok? Então essa é a Península Ibérica. Essas são as formas de regionalizar a Europa, tá? Deixa aqui por enquanto, se precisarem copiar. Essa é a forma de regionalizar a Europa de acordo aí com seus aspectos políticos e econômicos, seus aspectos geográficos e também o seu aspecto étnico-cultural, né? Sobre os povos que aqui vivem. Tranquilo? Então vamos lá. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o quadro natural da Europa, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre o relevo na aula de hoje e também sobre a hidrografia da Europa. Bem tranquilozinho, já está acabando. Deixa eu passar esse slide. Olha aí. Vamos começar a estudar então? Cadê minha caneta? Tá aqui. Vamos começar a estudar então o quadro natural da Europa. Vamos dar enfoque aqui à parte de geologia e também do relevo. Agora eu vou passar minha imagem para o outro lado aqui, que eu fico incomodado quando ela está desse lado. Estou acostumado quando ela fica aqui. O que eu tenho que pensar aqui? Ó?
quando eu penso no aspecto geológico, geologia, eu estou pensando aí, sobretudo, na formação dele, né? Na formação através das rochas. Então, eu consigo achar aí 3 estruturas geológicas, né? Aquelas que vão sustentar os relevos, né? Na Europa. Eu posso ter, primeiro, o que nós chamamos de dobramentos modernos. Vou escrever em cima do mapa. Dobramentos modernos. Os dobramentos modernos são considerados aí, né, dentro da história geológica, da história, desculpa, geológica do planeta, uma formação recente. Ou seja, dentro da história geológica, eles se formaram há pouco tempo, né? Alguns milhões de anos atrás. Acredite, na história geológica, num planeta que tem 4,6 bilhões de anos, milhões de anos atrás, não é nada. Nós temos aí dobramentos modernos, né? Que é uma estrutura geológica, que é uma formação recente, tá? Vão dar origem às montanhas aqui, tá? Esses dobramentos modernos, sobretudo porque eles são formados aí, ó, pela convergência de placas tectônicas. Então, o dobramento moderno, ele está associado à sua formação à convergência, ao encontro de placas tectônicas, ok? Então, é mais ou menos assim, ó, eu tenho uma placa aqui, por exemplo, ó, vamos tentar desenhar aqui, uma placa tectônica, ela tem esse sentido aqui, este movimento. E eu tenho outra placa tectônica aqui, que também tem esse movimento. Então, esta placa aqui, ela vai começar, à medida que essa aqui encontra com essa aqui, ela começa o quê? A enrugar, ela começa a dobrar, tá? E vai dando origem, então, às cadeias montanhosas, os dobramentos modernos. Tranquilo? Beleza? Então, esta é uma das estruturas geológicas que são encontradas aí na Europa. Eu também encontro na Europa formações antigas, tá? Formações bem mais antigas, que são chamadas aí de maciços antigos. Maciços antigos. Os maciços antigos, como o nome já diz, é uma formação antiga. Essa caneta é muito difícil de escrever, cara. É uma formação antiga. São formações, pelo fato de ser muito antiga, que são desgastadas. Desgastadas pela erosão. Pelo fato de serem desgastadas pelos processos erosivos, já que elas estão há muitos anos aí formadas, são áreas de baixa altitude. Vocês acham que os dobramentos modernos aqui vão ser áreas de alta altitude, tá? Porque eles sofreram menos o processo de erosão. Os maciços antigos são associados aí, tá? Diferente dos dobramentos modernos, em áreas distantes, das bordas das placas, tá? Áreas distantes das bordas das placas tectônicas. Tranquilo? Fácil, né? Até aí. Então, aqui vão dar origem às montanhas, aqui vão dar origem aqui, principalmente aos planaltos, tá? Os maciços antigos dão origem aos planaltos. Os dobramentos modernos, às montanhas, ok?
Mas eu tenho mais uma estrutura geológica aí na Europa. Vou colocar ela aqui embaixo, tá? A outra estrutura que nós temos aqui, que é o que vai compor aí a maior parte da Europa, são as bacias sedimentares. Olha que legal. Então essa estrutura geológica aqui vão dar origem às montanhas, essa estrutura geológica aqui vão dar origem aos planaltos e as bacias sedimentares vão dar origem às planícies, ok? As bacias sedimentares também são formações recentes. Tá? Essas formações recentes de bacias sedimentares, ou seja, os sedimentos foram se acumulando um em cima do outro, né? Pequenas partículas de outras rochas junto com material orgânico, nas bacias sedimentares, né? A formação dela recente vai também ser rica em combustíveis fósseis. Lembra da formação dos combustíveis fósseis? Combustíveis fósseis. Ok? Além disso, nestas áreas de formação recente, nós temos solos férteis. Tá? Nas planícies europeias, o solo é bem fértil. Tá? Então eu posso dizer que aqui vai dar origem aos relevos de planície, né? Que eu falei com vocês. E será que vai dar para escrever aqui? Planícies. Com um pouquinho embolado, né? Mas o importante é que vocês estão acompanhando aí o raciocínio, tá? Então, quando eu pego para entender, olha só, falei sobre a estrutura geológica, sobre a base, né, do relevo, então eu posso entender, vou escrever no meio do mapa aqui, ó, para ser usado, ó, que o relevo da Europa, ele é constituído lá primeiro pelos dobramentos modernos, por montanhas, por planaltos e também por planícies. Ok? Sendo que, para vocês terem uma ideia, 2/3 da Europa aí, ó, são de planícies, estão sobre bacias sedimentares. Ok? Tranquilo? Então vamos lá, vamos passar mais um aqui. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, né, só para a gente, curiosidade aqui, no Brasil não tem o quê? Só as montanhas aqui, ó. Significa que no Brasil não tem a estrutura geológica chamada dobramento moderno. A única que nós temos aqui no Brasil são os maciços antigos, que vão acompanhar os planaltos, e as planícies, que acompanham as bacias sedimentares. Só aí uma comparação com o nosso Brasilzão. Vamos ver que a hidrografia é coisa rápida, tá? Aqui, rios da Europa, tá? Esse aqui eu peguei o mapa importado, tá? Por isso que os nomes aí estão com alguns acentos, né? Que não são originais aí do português, tá bom? Então aqui, a hidrografia. O que eu preciso saber? Na hidrografia, nos rios, né? Da Europa, eu tenho que entender que são rios, primeiro, de pequena extensão. Ora, se o continente é pequeno, os rios também vão ser pequenos, tá? Então, são rios de pequena extensão. São rios, sobretudo, de planícies. Rios de planícies. Rios de planícies, né, já que a Europa, 2/3 dela, lembra que eu falei que é de planície, eles são ótimos para a navegação. Eles não têm tanto potencial para gerar energia, mas são ótimos para a navegação. Mas, apesar de ser de pequena extensão, os rios da Europa, eu posso citar que eles têm eles são extremamente importantes para a economia europeia, importância econômica. Então, todos os rios da Europa, né, europeus, aí, eles têm uma importância econômica
muito grande, tá? Por que eles têm uma importância econômica? Ora, se o continente é tão pequeno e a maioria dos rios aí são navegáveis, eles, por sua vez, eles vão facilitar o comércio. Eles também ajudam, né, auxiliam aí no escoamento da produção e circulação de pessoas. Tá? Então, os rios europeus são extremamente importantes para o aspecto econômico. Eles vão facilitar o comércio entre, né, aí é que nós falamos, entre os 49 países que compõem a Europa, né, sobretudo, né, principalmente nos 49 países que compõem a Europa, né, além de facilitar o escoamento de produção e a circulação de pessoas, ok? Como rios, os rios talvez mais importantes que nós temos na Europa, aí eu tenho o rio, cadê? Eu não estou achando ele aqui, Rio Reno. Não estou vendo ele aqui agora. Será que ele não está neste mapa? Que absurdo! O Rio Reno. Vou escrever aqui para vocês. O Rio Reno. Tá? Nós temos aí o Rio Reno. Ele é extremamente importante, né, para a navegação comercial. Tá? Porque ele vai escoar aí muitos produtos ao longo da Europa. Eu tenho o Rio Ruhr, que vai passar aqui nesta região, tá? O Rio Ruhr é importante porque aqui ficam concentrados na área industrial da Europa, pega parte da Alemanha, tá? Então o Rio Ruhr é extremamente importante pela sua concentração, porque ele fica numa área industrial, tá? Eu tenho o Rio Volga, tá? O Rio Volga, diferente dos demais rios da Europa, né? Ele não é um rio propriamente de planície, ele tem grandes quedas d'água, tá? Ele tem o relevo, né, muito acidentado, então ele é ótimo para a geração de energia, tá? Ok? De energia elétrica. Eu tenho o rio e o Danúbio, talvez aqui um dos mais famosos que nós temos na Europa, né? Porque esse rio aqui atravessa, né, ele é fronteira para 10 países da Europa. Tá? Então ele é extremamente importante também para o escoamento de pessoas. Você imagina um rio que atravessa 10 países? É muita coisa, né? Então, pessoal, essa é uma aula bem rapidinha, apesar que já foram aí uns 30 e tantos minutos de aula, né? Eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer a paciência, né? Se tiverem alguma dúvida, por favor, não deixem de me contactar, ok? Muito obrigado e tchau para vocês. Valeu e até a próxima aula, galera!